Bem, a pedidos aqui, vamos fazer uma revisão aqui na nossa sexta atividade avaliativa no Google Formulários de Farmacotécnica 2 no valor de 10 pontos na terceira etapa. Bom, a primeira questão começa a descrever, ele faz um texto informativo sobre os supositórios. Aí na primeira questão fala com relação à escolha da base, né? E pede para marcar a alternativa. A gente percebeu que 100% dos alunos marcou que a base deve ser escolhida de acordo com a solubilidade do fármaco. Mas em aula nós colocamos que isso hoje não é mais um problema, porque se você tem fármacos muito lipossolúveis e você quer colocar na base hidrofílica, você usa agente emulsionante. Não é? Isso é igual pomada. Se vocês olharem no livro do professor Anderson Ferreira de Oliveira, né, o Guia Prático de Farmácia Magistral, ele sugere isso. E na aula de videoconferência, nós comentamos sobre isso, que isso hoje não é mais um problema, você usa muito agente emulsificante. A segunda alternativa que ninguém marcou, ela fala que a composição da base pode latenciar a ação dos fármacos. Latenciar é prolongar, atrasar um pouco, né? E nós falamos que no finalzinho que as bases hidrofóbicas, gordurosas, alguns fármacos acabam ficando mais tempo retido nelas do que sendo liberado para atuar na mucosa, para ser absorvido ou atuar no local, né? É uma pena, mas a gente comentou sobre isso. Então essa história da base ser definida pelo tipo de fármaco, hoje não é bem verdade mais, nós conseguimos resolver esse problema. As outras alternativas são muito absorvidas. Fala que a composição da base não influenciaria a temperatura de fusão, claro que influencia, qualquer coisa que você põe na base influenciaria. A base não deve conter água, isso é história, porque as bases hidrofílicas já têm água na fórmula. E a última fala que a concentração e o tipo de fármaco incorporado na base, ela não interfere na temperatura de fusão. Claro que interfere, né? Qualquer coisa que você adiciona, ela é uma repetição da terceira alternativa, só que ela está mais bem escrita. Ok? Então a alternativa correta aqui é a história da latenciação, que a gente falou disso, né? E eu acho que o pessoal não viu bem o vídeo. A outra questão fala de cálculo. Ela dá, né, uma composição, ela pede para você preparar 10 supositórios de diclofenaco de sódio a 75 mg. Fala que o fator de retração do diclofenaco é 0,7 no geral. E fala que no processo você tem 10% de perdas. E pede para você calcular em miligramas a resposta. Então é uma questão aberta de cálculo, mas é bem parecida com o que a gente faz em cápsula. Só que agora, ao invés de ter um fator de correção, eu tenho um fator de retração. Então a conta sempre vai ser dose vezes a quantidade de supositório, vezes aqui o caso, o fator de retração. Como você tem uma perda de 10%, e ao invés de fazer 10 supositórios, eu vou fazer 11. Então a conta vai ser 11 vezes 75 mg vezes 0,7. Isso dá, né, 825 miligramas. Tá? Então, quem marcou, quem digitou 825 miligramas, de qualquer forma, acertou. A próxima questão, né, veja bem, como a questão começa, a prova começa com um texto de supositório, isso leva a pensar que todas as questões aqui de supositório estão amarradas uma na outra. Aí ela pede para você calcular a quantidade de base em gramas. Né, em gramas. E o problema, deixa eu voltar aqui para aparecer a questão melhor. E o problema coloca a fórmula, né? Então pede assim, ó. E agora? Ao terminar os cálculos. Então, para terminar o cálculo da fórmula. Então, está referindo à questão anterior. Ou a questão que fala da dose. Quantos gramas, então a resposta vai ser em grama, de bases devemos preparar para atender a receita magistral? Então, está referindo à receita anterior. 10 supositórios e 75 mg de diclofenaco de sódio, com a perda de 10%. Então, ao invés de você manipular para 10, você manipula para 11. Né? Nós falamos isso muito em aula, na aula de videoconferência, que é uma perda muito grande e a gente calcula isso para 11. Então, olha, a fórmula é MB, que é massa de base, que vai ser igual, abre parênteses, QS, quantidade de supositório, 11,
vezes volume unitário de cada forminha, eu vou lá nos dados e consulto, é 2 ml, vezes a dB, que é a densidade da base, no caso aqui é 0,9 gramas por ml, que multiplica CD, que é o coeficiente de deslocamento do fármaco em relação, né, à base, que dá 0,7. E fala que o processo perde a 10%. Então, a conta aqui, né, o que você vai fazer? Massa de base vai ser igual a quantidade de supositório. Ah, desculpa, a fórmula ainda tem que subtrair a massa de fármaco. Fiz uma bobagem aqui, né? Deixa eu voltar. A fórmula fala que você, depois que você calcula a quantidade de base, você tem que subtrair a quantidade de fármaco. O deslocamento aqui foi calculado em relação à quantidade de fármaco. Ele citou de novo porque é o mesmo diclofenac que vai ser usado aqui. Né? Então, a fórmula de deslocamento não entra na quantidade de base, ele entra na quantidade de fármaco. Tá? Então, o que você achou na questão anterior, você vai ter que subtrair aqui no MF. Ok? Que é a massa de fármaco que nós vamos usar. Bom, então é só colocar nessa fórmula. Ó. Massa de base é igual a parênteses. Quantidade de supositórios, 11, vezes volume unitário de cada forminha, 2, vezes a densidade da base, que esse tipo de base aqui deu 0,9, vezes, né, o coeficiente de deslocamento, que é 0,7 para esse tipo de base. Feita essa conta dentro do parênteses, você subtrai da sua resposta que você calculou lá em cima, que é 825 miligramas. Como aqui é para calcular para grama, você vai passar 825 miligramas para grama, vai dar 0,825. Tá? Então, eu acho que tem um aluno aqui muito aplicado, que ele fez a resposta até deduzida, né, em quantidade. Deixa eu ver aqui quanto que vai dar. Aí, então aqui tem as respostas. Então, quando a gente faz a conta, vai dar 13,035 gramas. Tá? Que vai ser o resultado dessa conta aqui. Ó. Vou falar de novo. Né? Para não ter nenhuma dúvida, dizer que eu não fiz recal na prova. Né? QS, quantidade de supositórios, aqui a gente calculou para 11, vezes volume unitário 2 ml cada forma, vezes a densidade da base, que é 0,9, vezes o coeficiente de deslocamento. É como se fosse uma correção, 0,7. Isso dá um valor. Aí agora eu vou subtrair daquela conta que eu fiz anteriormente. 11 supositórios vezes 75 vezes 0,7. Tá? Aí vai dar, né, essa conta que é 3,035 gramas. A outra questão continua falando dos supositórios. Ele fala que são medicamentos, né, semissólidos, dá um conceito, administrados por via retal, e aí pede para você analisar as alternativas para dizer o que é falso e o que é verdadeiro. Então, a primeira alternativa fala que a faixa de fusão da base deve ser, né, deve ser elevada. Deixa eu deslizar aqui o cursor para eu ler a alternativa toda. Então, a primeira alternativa fala, né, que a faixa da base deve ser elevada, alta, né? Está demorando a rodar. De modo deve ser elevada de modo a possibilitar a rápida solidificação após o preparo do supositório. Então está falando assim, que a base ela tem que solidificar rapidamente logo depois que você coloca na forma. Né? Não é necessário, porque veja bem, se eu trabalhar com base hidrofóbica gordurosa num ambiente como Valadares, elas vão demorar a solidificar. Então essa afirmativa ela não está correta. Né? Vamos ver se roda aqui melhor. A outra alternativa fala que fármacos, né? A segunda alternativa, veiculados na forma de óvulos, né? Eles podem
ter absorção sistêmica. A gente falou, né, que os óvulos, o ambiente vaginal já é muito restrito à absorção para ter efeito sistêmico, então nós não administramos fármacos de absorção sistêmica nesse local. Né? Então essa frase não está verdadeira. Olha só, gente, a solução daquela questão da primeira está aqui, ó, numa afirmativa. Né? Na terceira afirmativa, ele fala que a incorporação de ativos hidrossolúveis em base de manteiga de cacau, que é uma base gordurosa, né? Manteiga de cacau gordurosa, requer o uso de agentes surfactantes para possibilitar a perfeita incorporação, a perfeita dispersão, né, dos mesmos na base. Então, respondeu a primeira questão. Então, quando você quer adicionar um fármaco hidrossolúvel, solúvel na água, você adiciona, né, um surfactante para ele poder dispersar. Então, essa afirmativa ela está verdadeira. Né? A última alternativa fala que os usos supositórios podem facilitar a administração. A frase não vai dar para ler toda aqui. Pode facilitar, né, o uso de supositórios. Pode facilitar a administração de fármacos de sabor muito desagradável. Verdade, né? Nós falamos que uma das vantagens do supositório é exatamente essa relação. E a última frase, deixa eu ver aqui se ela não vai inverter, né? Porque às vezes na sua prova ela fica diferente. A última frase fala que a conservação de supositórios em refrigeração somente se presta a evitar contaminações microbianas, né? A contaminações e crescimento microbiano no medicamento. Então está falando que conservar o supositório pronto na geladeira, ele vai evitar só o crescimento microbiano. Não é verdade. Nós queremos evitar a liquefação dele em temperatura ambiente. Então essa afirmativa está falsa. Deixa eu olhar aqui quantos % de acerto nós tivemos nesse tipo de questão. Deixa eu ver se o gráfico mostra. Né? Alguns, a grande maioria aqui, acabou acertando essa questão. Né? E aí está feita então a revisão. Qualquer dúvida com relação a cálculo, coisas, né, nós podemos resolver dessa forma posteriormente. Tá? Nós estamos disponíveis aqui.